For sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. For sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido da morte e a fonte de vida. Celebramos com gritos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Um bom dia a todos. Hoje nós temos o horário novo, o sinal já chegou, a neve já está no meio de nós. Eu penso que alguns irmãos nossos perderam o horário hoje, não é verdade? Mas é normal, o primeiro domingo é assim mesmo, mas faz parte. Hoje, irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a vivermos o seu mistério, a vivermos o seu amor. E para vivermos o seu amor, irmãos e irmãs, depende de nós abrirmos o nosso coração. Que hoje nessa Eucaristia o Senhor nos dê a sua graça, para que assim como Ele, que veio para servir, dar a sua vida, o nosso coração também seja disposto a servir os nossos irmãos. Por isso, com confiança, irmãos e irmãs, e contritos, vamos reconhecer os nossos pecados, pedir ao Senhor perdão de nossas faltas e de nossas fraquezas. Por isso, com confiança, cantemos pedindo perdão. Cristo tem, Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche-nos de espírito de amor. Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche-nos de espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria de celebrarmos o dia do Senhor, cantemos com alegria o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e na terra paz a todos que são por Ele muito amados. Ó Senhor Deus, nós nos louvamos, nos bendizemos e adoramos.
mundo. Tende piedade de nós todos, vós que tirais nosso pecado, as nossas preces acolhei. Vós que estás eternamente à direita de Deus Pai, tende piedade de nós todos, porque só vós sois o Senhor, porque só vós sois o Senhor, e só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, nosso irmão, porque só vós sois o Altíssimo, em união com o Santo Espírito, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Vamos colocar diante da presença do Senhor nesse dia, irmãos e irmãs, as intenções, as preces do nosso coração. Por isso, faça com confiança o teu pedido, a tua oração e a tua súplica. Reze hoje por você, reze pela tua família, reze pelas necessidades que hoje a tua casa tanto precisa e necessita. Rezemos por nós, Paróquia Imaculada Conceição, para que cada vez mais o Senhor nos dê a graça de podermos agir e ter as mesmas atitudes que nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos servir, dar a nossa vida, que Ele nos ajude e nos ensine a amar, amar, amar até doer. Rezemos também pelas intenções que foram lidas no início da nossa celebração, pedindo a graça e a fortaleza aos nossos corações. Deus onipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculo para os bens por vós prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra. Leitura do livro da profecia de Malaquias. Eu sou um rei grande, diz o Senhor do Universo, e o meu nome é temível entre as nações. Agora este aviso é para vós, sacerdotes. Se não me ouvirdes, se não vos empenhardes em dar glória ao meu nome, diz o Senhor do Universo, mandarei sobre vós a maldição. Vós desviaste-vos do caminho, fizestes tropeçar muitos na lei, e destruístes a aliança de Levi, diz o Senhor do Universo. Por isso, como não seguis os meus caminhos, e fazeis acepção de pessoas perante a lei, também eu vos tornarei desprezíveis e objetos aos olhos de todo o povo. Não temos todos nós um só Pai? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Então, porque somos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais. Palavra do Senhor. Guardai-me junto
coração, não se levanta altivos os meus olhos, não ambiciono riquezas, nem coisas superiores a mim. Junto de vós, na vossa paz, Senhor, guardai-me junto de vós, na vossa paz, Senhor. Antes fico sossegado e tranquilo, como criança ao colo da mãe, e espero Israel no Senhor, agora e para sempre. Guardai-me junto de vós, na vossa paz, Senhor. Guardai-me junto de vós, na vossa paz, Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, fizemo-nos pequenos no meio de vós, como a mãe que acalenta os filhos que anda a criar. Assim nós também, pela viva afeição que vos dedicamos, desejaríamos partilhar convosco, não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida. Tão caros vos tinhais tornado para nós. Também vos lembrais, irmãos, dos nossos trabalhos e canseiras. Foi a trabalhar noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, que vos pregamos o Evangelho de Deus. Por isso também nós damos graças a Deus sem cessar, porque, depois de terdes recebido a graça de Deus, por nós pregada, vós a acolhestes, não como palavra humana, mas como ela é realmente, palavra de Deus, que permanece ativa em vós, os crentes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observar tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam as filatérias e ampliam as bordas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso pai,
porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje para nós, ela é muito rica e muito interessante, e é um convite de Deus para nós, para começarmos a ver e a olhar para as nossas atitudes, para aquilo que temos feito com a palavra do Senhor. Porque quando a palavra do Senhor ela é anunciada, ela é pregada, a palavra de Deus vem ao encontro da nossa vida. E sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus faz um confronto com a nossa vida. Ela nos faz um confronto e um convite. Porque quando ouvimos a palavra de Deus, Deus sempre vai nos ensinar uma maneira diferente como nós pensamos. De maneira especial hoje, quando olhamos para o Evangelho, nós olhamos assim, de que maneira o Senhor veio servir a humanidade. O Senhor olhou para os fariseus, para os mestres da lei, olham eles aí. Eles se sentam na cadeira de Moisés, se sentam e eles só mandam, eles só dizem, eles colocam fardos pesados nos ombros dos outros e nem com o dedo eles são capazes de mover. Jesus está ensinando, irmãos e irmãs, a mim, a você, aos apóstolos, aos fariseus, que nós não podemos viver a nossa vida cristã somente no falar. Ah, seu padre, eu faço. Não. De que maneira nosso Senhor Jesus Cristo mostrou para nós o seu amor? Se dando numa cruz, fazendo por nós, irmãos, fazendo-se pequeno. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, vai dizer: Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua condição divina, mas pelo contrário, ele se aniquilou, ele se baixou, ele fez a sua kenosis, ele se rebaixou. Para que, irmãos e irmãs? Para se colocar na mesma realidade nossa e nos ensinar que nós somos capazes também de servir. Nós não precisamos, irmãos e irmãs, de ser o primeiro, de ser o maior. Não, nós precisamos de ser o servo. E o servo, irmãos e irmãs, é aquele que não quer ser maior do que o outro. O servo é aquele que sempre olha para o outro, não olha para si. Esse foi o grande pecado dos fariseus. Eles sabiam a verdade, eles conheciam a verdade, eles sabiam o que tinham que fazer, mas não faziam. Eles eram mestres, doutores, eles gostavam de ser chamados por esses títulos. E o Senhor vai dizer: um só é o vosso mestre, um só é o vosso doutor, um só é o vosso Pai. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando a palavra de Deus é anunciada para mim, para você, a palavra de Deus, ela precisa incomodar o nosso coração, ela precisa mexer conosco, porque quando a palavra de Deus é anunciada, irmãos e irmãs, alguma coisa precisa mudar dentro de nós. Nós não podemos dizer assim: ah, seu padre, graças a Deus eu não preciso ouvir a palavra de Deus. Olha, eu faço tudo, seu padre. Olha, eu não mato, eu não roubo. Não, graças a Deus. Não é verdade? Irmãos e irmãs, muito mais do que ter essas atitudes, nós precisamos amar. E quando nós olhamos para o servir de nosso Senhor, é esse. O servir de nosso Senhor é amar, é dar-se de si, é fazer a diferença, é entregar-se de si.
não foi a outra coisa. O Senhor não veio para criticar, não veio para fazer muitas vezes complain, não. Nosso Senhor veio para mostrar a verdade. E a verdade, irmãos e irmãs, precisamos viver na nossa vida. De que maneira? Vivendo o amor para com os nossos irmãos, vivendo a caridade para com os nossos irmãos, vivendo o serviço de um para com o outro. Irmãos e irmãs, lembre de uma coisa: o dia que nós formos para o céu, o dia que nós dissermos fim para esta vida nesta terra, Deus não vai perguntar o que você fez, não, mas Deus vai te fazer uma única pergunta: se em tudo aquilo que você fez com amor, se em tudo aquilo que você realizou aqui na terra, você fez com amor. Porque se você faz com amor, ok, não precisa mais de nada, porque o amor é capaz, irmãos e irmãs, de fazer todas as coisas. Por isso, irmãos e irmãs, às vezes nós podemos dizer assim: senhor padre, o senhor está dizendo isso, é muito belo, mas na prática é muito difícil. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Não depende de Deus, depende de nós. Mas o mais bonito de Deus para nós é isso: quando o Senhor pede, ou quando o Senhor faz um convite a nós, o Senhor não faz um convite para colocar fardos pesados sobre nós. Não, Jesus não é igual aos fariseus, que colocam os fardos e não atam com o dedo. Não, Jesus é aquele que antes de pedir, antes de fazer o convite, o que ele faz? Ele já fez primeiro. Se ele pede para amarmos, ele já amou por primeiro. Se ele pede para perdoar, ele perdoou por primeiro. É interessante quando nós ouvimos aquele evangelho que Jesus vai dizer para os apóstolos: olha, se vocês quiserem me seguir, tem que fazer o quê? Primeira coisa é renunciar a si mesmo, e depois tomar a cruz e seguir. Quando nós olhamos para esse convite de Jesus para os apóstolos, quem fez primeiro a renúncia? O Senhor, não é verdade? Quando ele estava na agonia, ele vai dizer: Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice, mas que não faça a minha vontade, mas a vossa vontade. A renúncia é isso, irmãos. Renunciar a si mesmo não é fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E depois tomar a cruz e seguir. Quem tomou a cruz por primeiro? Foi Ele. Então, irmãos e irmãs, a palavra de Deus não é pesada para nós. A palavra de Deus não é um peso, vai dizer assim: ai, seu padre, a palavra é tão difícil, ai, seu padre, eu não dou conta, ai, não. Nós precisamos entender, irmãos e irmãs, que a nossa vida, toda a nossa vida, ela precisa ser feita e ser realizada sobre a graça de Deus. Se nós, irmãos e irmãs, pensar que a nossa vida ela é feita pelas nossas forças, nós não damos conta, nós não conseguimos. Por isso, se o Senhor nos pede, se o Senhor nos convida, se o Senhor propõe para nós algo na nossa vida, não é porque nós não somos capazes de fazer, porque Ele sabe que nós somos, e por primeiro Ele fez por cada um de nós. É isso que o Senhor hoje quer advertir os fariseus no Evangelho, porque eles querem mandar, mas eles não querem fazer. Eles querem exigir, mas eles não querem ajudar. Eles querem colocar fardos pesados, mas eles não querem usar da caridade com os irmãos. Por isso, meu irmão, minha irmã, muito mais do que somente mandar ou falar, nós precisamos fazer com que a nossa fala ela seja coerente com o nosso fazer, que a nossa fala seja coerente com as nossas atitudes. Não adianta, irmãos e irmãs, sermos cristãos somente dentro da igreja. Não adianta dizermos: padre, eu sou paroquiano, somente dentro da igreja. Precisamos ser cristãos, precisamos ser homens e mulheres de Deus, aqui e em todos os lugares da terra.
Aonde nós nos encontrarmos, nós precisamos, irmãos e irmãs, fazer a diferença. De que maneira? Servindo. De que maneira? Amando. De que maneira? Vivendo a caridade. De que maneira? Sendo suporte e apoio para os nossos irmãos. Por isso, meu irmão, minha irmã, na vida cristã, ninguém de nós é maior. Ninguém de nós sabe mais do que o outro. Ninguém de nós é mais importante. Aos olhos de Deus, o padre vai contar uma verdade muito baixinha. Aos olhos de Deus, eu e você somos todos iguais. Aos olhos de Deus, eu e você não há diferença. Por isso, o Senhor vai dizer, na primeira leitura hoje, os sacerdotes do Antigo Testamento estavam fazendo acepção de pessoas, estavam usando a lei para escravizar a um e beneficiar o outro, e o Senhor vai dizer: não, isso não agrada aos meus olhos. Irmãos e irmãs, se no nosso coração existir divisão para um, separação para outro, nós, irmãos e irmãs, não estamos fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Por isso o Senhor nos convida a não existir dentro de nós acepção de pessoas, diferenças de pessoas, mas nós precisamos servir a todos, porque aqueles que se exaltam, vai dizer o Evangelho, será humilhado, e aqueles que se humilham serão exaltados. Se humilhar, irmãos e irmãs, não é ser aquela pessoa, né? Não, tudo pode, não. Se humilhar significa se colocar nas mãos de Deus. E quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, irmãos e irmãs, na hora certa, do jeito certo, Deus cumpre a sua vontade no meio de nós. Que o Senhor hoje nos dê a sua graça, a sua força e a sua bênção, para que cada vez mais, irmãos e irmãs, o nosso ser cristão possa ser a diferença no mundo. Hoje, irmãos e irmãs, se os nossos irmãos lá fora olhar para nós, o que eles podem enxergar em nós? Que nós somos bons cristãos? Que nós somos homens e mulheres que servem, que são para o outro? Ou eles enxergam alguma coisa diferente? Que a palavra do Senhor hoje nos ajude, que a palavra do Senhor hoje dê ao nosso coração essa certeza de que a nossa vida precisa ser uma diferença no mundo. Senão, irmãos e irmãs, vamos continuar como o mundo está. O mundo vai continuar dessa mesma maneira. Por isso, para terminar, eu conto uma frase de Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Madre Teresa de Calcutá. Uma vez um repórter perguntou para ela: Madre, o que a senhora vai fazer para mudar? O que precisamos fazer para mudar o mundo? Para fazer diferença no mundo? E ela olhou para o repórter e disse: olha, para o mundo ser diferente, eu e você precisamos mudar. Por isso, irmãos e irmãs, nós não precisamos esperar: ah, seu padre, eu gostaria tanto que o senhor fosse diferente. Não, eu preciso mudar primeiro. Porque se eu mudar, o outro muda. Se eu transformar, o outro se transforma. Não exija do outro, façamos primeiro nós. Porque o mundo só será diferente se eu e você fizermos a nossa parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com confiança, irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação.
dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo do seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, do lado dele sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e ele foi dos profetas, creio no Espírito Santo, professo dos homens e a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, apresentemos com toda a confiança ao Pai Celeste as alegrias, as tristezas e as esperanças de todos os homens e mulheres que há no mundo, dizendo com confiança: escutai, Senhor, a nossa oração. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que a Santa Igreja, a nossa Diocese e as suas comunidades guardem fielmente a lei do amor e ensinem os seus fiéis a viver dela, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que todos os responsáveis deste mundo exerçam a autoridade como um serviço e sejam os primeiros a fazer o que legislam, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que os mais pobres, que se sentem esmagados pela prepotência e orgulho dos poderosos, encontrem quem os acolha e compreenda, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que os catequistas e evangelizadores se façam tudo para todos, como São Paulo, e não se poupem a trabalhos e canseiras, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Para que nesta Assembleia e na paróquia, cada um aprenda a servir todos os outros e a guardar a graça de Deus e a sua palavra, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Rezemos juntos a oração do nosso Senhor. O vosso olhar para nós, vossos filhos, por vós estabelecidos e ungidos em Cristo, vosso Filho, ao dar entrada no nosso segundo século como comunidade de fé. Desejamos ser cada vez mais configurados em Cristo. Ajudai-nos a encontrar a nossa identidade e missão em Jesus, sacerdote que santifica, Jesus, o profeta que ensina os caminhos de Deus, Jesus, o Rei que apacenta e dá a vida pelas suas ovelhas. Enviai o vosso Espírito sobre nós, de forma que, confiantes no amor de Cristo e na nossa união com Ele, possamos ser verdadeiros discípulos, missionários, sua luz no mundo de hoje. Nós vos rogamos por Cristo nosso Senhor. Maria, Mãe de Jesus, primeira e maior de todos os seus discípulos. Pai Santo, no vosso amor sem limites, ouvi as orações que vos dirigimos por todos os vossos filhos e não deixeis que as nossas obras sejam feitas apenas para ser vistas pelos homens. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por
Para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, fazei que esse sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre e em toda parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo que nos enviastes Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para podermos amar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, ele restaurou a aliança e que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, do universo, santo, santo é o vosso nome. Nós proclamamos vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Deus 3 vezes santo. E bendito seja aquele que em seu nome veio ao mundo. Que em seu nome veio ao mundo. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Deus 3 vezes santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. No instante de silêncio, lembremos dos nossos parentes, amigos e benfeitores já falecidos. Lembremos de todas as intenções que foram lidas no início da nossa celebração e também por todas as intenções do mês de novembro que estão sobre o altar do Senhor. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém.
Irmãos e irmãs, saudai-vos na paz que vem do Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus. É Jesus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Filho se faz fraternal perfeição,
Santo Cristo. Oremos. Multiplicai em nós, Senhor, os frutos da vossa graça, para que os sacramentos celestes, que nos alimentam na vida presente, nos preparem para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os nossos irmãos ministros extraordinários da comunhão, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de amor e bondade, conduzi essas nossas irmãs e esse nosso irmão, que leva o corpo do vosso amado Filho a esses nossos irmãos que estão enfermos, para que hoje a palavra anunciada, o serviço do Senhor para conosco,
possa também alcançar esses corações e dar a eles uma nova esperança, para que eles possam cada vez mais acreditar num Deus que não se cansa e que sempre está próximo de cada um de nós. Por Cristo nosso Senhor. Podemos nos assentar com paz. Nós temos o nosso boletim, está pronto. E só lembrando que dentro do boletim nós temos uma folha, porque este ano a nossa paróquia está completando 25 anos que os nossos Cavaleiros de Colombo estão no meio de nós. Então, aqui está, né, foi escrito pelo nosso granite, o Sr. Armando Souza. Depois também vai dar uma palavrinha sobre os Cavaleiros de Colombo. Então está aqui o que significa ser um cavaleiro, o que é ser um cavaleiro de Colombo. Então depois o Sr. Armindo vai fazer para nós um convite antes da bênção final. Então tome cuidado, no meio nós temos essa folha que fala sobre os Cavaleiros de Colombo. Lembrando que hoje, agora na missa das 11, o relógio aqui já está 11 horas, mas ainda é 10 ainda. Nossa, tem que começar a missa inglesa. Então hoje nós temos a festa das crianças, que é chamado o Halloween, né? Que é a festa das crianças que se vestem de santo, né? Essa semana a irmã Karina brincou, né? O mundo fala Halloween e nós temos que falar Holy Win, que é os santos vencedores, não é verdade? Então lá para fora é Halloween e aqui é Holy Win. Então nós teremos a festa das crianças agora na missa das 11. Então o padre já agradece todos aqueles que nos ajudaram com os rebuçados, com os chocolates, com os doces. Então Deus lhes pague. Como a nossa paróquia é muito generosa. Então desde já Deus os abençoe e retribui tudo aquilo que vocês fazem pela nossa paróquia. Então agora às 11 horas temos a missa. Aqueles que quiserem participar, será dentro da missa mesmo. Então aqueles que quiserem estão convidados a participar conosco. Hoje também às 3 horas da tarde nós temos no cemitério, no Assumption, né? É claro que semana passada o padre disse que estava rezando pedindo o dom da bilocação, mas Deus não quis dar. Então o padre vai no cemitério só, é um padre só. Então o padre vai no cemitério, no Assumption. Então iniciamos no mausoléu, fazendo uma celebração, e depois vamos abençoar as campas, tá bom? Então às 3 horas da tarde nós estaremos lá no cemitério. É claro que tem muito sinô, que ontem o padre esteve lá, tem muito sinô, né? Coloquem as botas, tá? Então estaremos lá hoje. Lembrando também que quarta-feira é a segunda quarta-feira do mês e nós celebramos no Lar Santa Isabel a missa às 11 horas da manhã e todos estão convidados a celebrar conosco. O Padre André está no Brasil. Ontem eu falei com ele, mandou visitas, mandou orações, né? Está lá num calor. Lá no Brasil está 32, 34, né? Aqui nós estamos -6, -8, né? Eu falei, goza-se bem por aí, porque depois você vai pegar o menos, tá? Então ele mandou visitas, abraços. Então está lá no Brasil. Então agora eu chamo o Sr. Armindo Souza, que é o nosso Grand Knight, dos nossos cavaleiros, que fará o convite para nós. Bom dia. Bom, como sabem, o nosso Conselho está prestes a comemorar os 25 anos. Já é uma longa vida pela frente. Nestes 25 anos nós temos infelizmente perdido vários membros por falecidos, outros pela idade ficam impedidos de exercer fisicamente o seu exercício, o que nos leva a dizer que estamos em falência humana dentro do nosso Conselho. Precisamos de renovação e, portanto, precisamos de novos membros. Eu aqui estou para lhes agradecer o suporte que a comunidade nos tem dado. Tem sido muito boa, muito
muito fortalecimento para nós, mas não lhes vou pedir nada agora economicamente. O que lhes vou pedir, principalmente às senhoras, portanto, mães e esposas, é que façam um pedido aos vossos filhos, aos vossos esposos, para que possam entrar aos colombos, para que os colombos possam sobreviver e possam exercer aquilo que mais vocação tem, que é o serviço de caridade. Portanto, o nosso council depende muito de vós, precisamos do vosso incentivo, mas também, essencialmente, a parte humana, para que o council possa exercer as atividades que está, portanto, para fazer. É só, não lhes quero amassar mais, e muito obrigados. E então, portanto, contem connosco para aquilo que for preciso e façam as possíveis para aderir ao nosso council. Obrigados. Nos coloquemos em pé, irmãos e irmãs, para recebermos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que por intercessão de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos e irmãs, que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Um bom domingo e uma boa semana a todos. Tomem cuidado para conduzir, está muito escorregadio, ok? Be careful.